Patrimônio histórico e cultural. Mas, você sabe o que é patrimônio? De acordo com a Unesco, é um legado de monumentos e locais de grande riqueza natural e cultural que pertencem a toda a humanidade. Divide-se em 3 categorias: natural, cultural e misto. Patrimônio cultural é conformado por monumentos, conjuntos e lugares. Patrimônio natural contempla monumentos naturais, formações geográficas, fisiológicas e áreas delimitadas. O misto refere-se aos dois juntos. Vamos ao Centro Histórico de Florianópolis. Em meados do século XVIII, época em que foi criada a capitania da ilha de Santa Catarina e nomeado seu primeiro governador, o brigadeiro José da Silva Paes, foi também construído junto à Praça da Vila de Desterro um prédio de 3 seções e 2 pavimentos para ser a nova Casa de Governo. Durante mais de um século, o palácio passou por diversas modificações, até que a mudança republicana, uma grande reforma 1894 a 1898, foi realizada, adquirindo as características arquitetônicas preservadas até o presente. Posteriormente, nas obras de manutenção, foram realizados inúmeros acréscimos e modificações internas, além de repinturas que se acumularam em várias camadas com o passar dos anos. Em 1977 deu-se início a um grande trabalho de restauração do edifício, que passou a denominar-se, em 1979, Palácio Cruz e Souza, em homenagem ao grande poeta catarinense. Tombado como Patrimônio Histórico do Estado em 26 de janeiro de 1984, através do Decreto número 21.326, o prédio é um importante exemplar da arquitetura eclética do final do século XIX, caracterizado por uma conciliação de estilos anteriores, principalmente o barroco e o neoclássico. A partir de 2005 foram retomados os trabalhos de restauração das pinturas decorativas das paredes internas e dos forros de estuque, tratamento emergencial necessário, que vem sendo realizado por uma equipe de profissionais qualificados, dentro de rigorosos critérios técnicos. Quem visita o museu pode acompanhar as etapas da restauração. Sobre as platibandas do telhado, existem figuras simbólicas inspiradas da mitologia greco-romana, modeladas com cimento. Na parte frontal do palácio, estão inseridas as armas do Estado, além de 2 nichos que trazem entronizadas imagens de bronze, simbolizando a agricultura e a indústria. Praça 15 de Novembro. Na colina próxima ao mar, o bandeirante Francisco Dias Velho fundou o vilarejo em homenagem a Nossa Senhora do Desterro em 1673. Este local, que já foi chamado de Largo da Matriz, Largo do Palácio e Praça de Barão de Laguna, hoje é chamado de Praça 15. Foi desse ponto que a cidade começou a surgir, com suas ruelas costeando as praias. Ainda hoje suas ruas originais estão conservadas no centro histórico. O Jardim da Praça foi construído entre 1885 e 1887, recebendo várias mudas de grandes espécies, como palmeiras imperiais, ficus indianos e cravos da Índia. Nesse conjunto de plantas estava a figueira centenária. Figueira hoje que é um símbolo para a cidade. Esse jardim foi cercado por determinação do Decreto número 066, de 8 de abril de 1891 e inaugurado neste mesmo ano, por Gustavo Richard, presidente da província de Santa Catarina, em exercício, substituindo Lauro Muller. Na praça não tinha coreto, havia simplesmente bancos móveis que eram colocados ao lado do monumento aos soldados heróis da Guerra do Paraguai. O jardim permaneceu cercado, até que em 1912, o prefeito Henrique Pup Júnior mandou retirar as grades. Algumas delas estão no Asilo Irmão Joaquim, na Avenida Mauro Ramos e na Igreja São Francisco, localizado na Rua Deodoro. Curiosidade: a figueira ficava ao lado da catedral, próximo de onde hoje é o Banco do Brasil. Com isso ela foi transportada para a praça com o uso de um caminhão no ano de 1891. Também vale ressaltar que a pavimentação da praça em petit pavé reproduz desenhos com motivos do folclore léo, desenhado pelo artista plástico Assis.
Catedral Metropolitana Antiga Igreja Matriz. A Matriz Catedral de Nossa Senhora do Desterro foi edificada no mesmo local onde existiu uma antiga capelinha erguida em 1668 pelo fundador da cidade. A matriz foi projetada por José da Silva Paes, o primeiro governador da antiga capitania. Em 1922, nas comemorações do centenário da independência do Brasil, ocorreu uma grande reforma na catedral, quando teve suas paredes laterais aumentadas, alteradas as torres e acrescido um alpendre neoclássico em suas portadas. Em 1897, foi instalado na torre um relógio, vindo da Alemanha. Existe um expressivo acervo de arte sacra, a escultura Fuga para o Egito, talhada no Tirol, Áustria, pelo artista Demetz, em 2 blocos de cedro, no tamanho natural e que está na catedral desde 1902, e um órgão de tubos alemão, é de 1922 e os vitrais, confeccionados em São Paulo, são de 1949. A catedral é patrimônio tombado pelo Estado e pelo município. O mercado público de Florianópolis é um dos principais pontos turísticos da cidade. Valorizado como patrimônio artístico, histórico e arquitetônico da ilha de Santa Catarina. A sua história começa antes mesmo da construção de qualquer estrutura física, entre os séculos 17 e 19. Os ilhéus, donos de barraquinhas, comercializavam diversos tipos de produtos na praia em frente à atual Praça 15 de Novembro, entrada da cidade. Eram mascates, oleiros, pescadores e colonos da ilha que ali ficavam comercializando seus produtos e abastecendo navios que seguiam em direção ao Rio do Prata e ao Oceano Pacífico. Com a notícia de uma visita ilustre do imperador Dom Pedro II, em 1845, a história desses comerciantes começou a mudar. Para evitar que a majestade visse as precárias condições de higiene e segurança alimentar com que os produtos eram comercializados na entrada da ilha, as barraquinhas foram retiradas do local, com a promessa de que elas seriam enviadas para o outro lado do Rio da Bulha, canal da Avenida Hercílio Luz, para mais tarde discutir um destino melhor para esses comerciantes. A falta de espaço para que os pescadores vendessem seus peixes e os colonos vendessem suas colheitas faz com que fosse construído outro galpão ao lado do primeiro mercado público, o Galpão do Peixe, inaugurado em 1891. Mas, o mercado público continuou com os problemas higiênicos e sociais que as barraquinhas de rua enfrentavam. Isso porque a construção do mercado foi de fato apenas a modificação do espaço físico onde se encontravam as barracas. Mesmo com inúmeros regulamentos que visavam melhorar as condições do mercado público e os grupos sociais que o frequentavam, a situação só começou após a proclamação da República, onde foram definidas uma série de medidas que visavam deixar Florianópolis conhecida como cidade moderna, civilizada e limpa. É justamente nesse contexto em que se constrói o novo prédio do mercado público, inaugurado em 5 de fevereiro de 1899. O novo mercado modificou toda a experiência que até então os ilhéus tinham vivido, com iluminação a gás acetileno e com regulamento interno mais completo e rígido marcado logo agradou a população e mídia. Em janeiro de 1931 foi inaugurada a ala sul do mercado público, que passou a ser utilizada especificamente para a venda de carnes e pescados. Na mesma década foram realizadas obras na rede de encanamento e a construção de 3 câmaras frigoríficas, o que também foi um passo grande na história do mercado. Além disso, os peixes eram vendidos apenas na parte da manhã. Quando começavam a se deteriorar, eles eram descartados. Outra grande transformação de cenário vivida pelo mercado municipal de Florianópolis foi nos anos 70, com a construção do aterro da Baía Sul e da Ponte Colombo Salles. Nos anos 80 foi criada a Associação dos Comerciantes e Varejistas do Mercado Público de Florianópolis e ocorreu o tombamento do prédio, como patrimônio histórico municipal, que assegura sua permanência e conservação. Ainda na mesma década o prédio passou por uma reforma que durou 5 anos, finalizada em 1988. O episódio mais dramático em toda a história do mercado aconteceu no dia 19 de agosto do ano de 2005, onde um forte incêndio se alastrou por todo o interior da ala norte, que teve que ser reconstruída.
A última grande reforma do mercado público foi iniciada em novembro de 2013 e finalizada recentemente, no dia 5 de agosto de 2015. O mercado teve que ser praticamente reconstruído, preservando-se os mesmos conceitos arquitetônicos antigos. Outro importantíssimo patrimônio cultural de Florianópolis é o Teatro Álvaro de Carvalho. Tudo começou por volta de 1854, quando um movimento de pessoas ligadas à cultura tomou consciência de que Desterro, a capital da província na época, merecia um teatro amplo e moderno. Esse pequeno prólogo serviu para o desdobramento de muitos atos onde contracenaram políticos, acionistas, jornalistas, povo e até o presidente da província. Finalmente, em 29 de julho de 1857, foi lançada a pedra fundamental do novo teatro. Só em 5 de junho de 1871 é que o Teatro Santa Isabel, assim batizado naquela época, foi utilizado mesmo sem estar concluído. A inauguração oficial aconteceu em 7 de setembro de 1875, com a presença de pouco mais de 1.000 pessoas. As marchas e contramarchas da política influenciaram sempre no andamento das obras de conservação e melhorias. Além disso, havia muitas reclamações por causa da iluminação, das cadeiras, da fumaça dos cigarros, do calor excessivo na plateia. Tudo era motivo para amplas discussões do povo em geral. Lembrando que o teatro era o local de encontro, diversão e cultura por excelência naqueles tempos. Por isso, pelo desencontro de opiniões e interesses, o teatro passou por um período de abandono, servindo até como prisão. Mesmo assim, achou-se tempo para uma resolução que, em 2 de julho de 1894, mudou o nome para Teatro Álvaro de Carvalho, em homenagem ao primeiro dramaturgo catarinense. Pouco antes da mudança, em 17 de maio, a província Desterro passou a chamar-se Florianópolis. Enquanto isso, novas batalhas sucederam-se para tirar o teatro do fundo do poço e o colocar novamente sob as luzes da ribalta. Até o cinema, que então engatinhava, tentou roubar a cena, e no teatro se instalou. Por volta de 1899, é que foram aplicados recursos de grande peso para a recuperação do que ainda se podia chamar de teatro. Assim, como o fênix ressurgindo das cinzas, o Teatro Álvaro de Carvalho entrou no século XX, e, em 1955, mais um grande esforço impôs ao teatro uma radical transformação. O certo é que pouco restou da antiga estrutura. A reforma acompanhou a evolução da arquitetura e da decoração, procurando uma adequação entre a forma e a função. No entanto, o novo século não foi uma personagem exclusivamente boa e, em alguns momentos de deslize, levou ao palco filmes, bailes, conferências, palestras e todo tipo de divergências da sua finalidade específica. Difícil foi aproximar novamente o teatro, a dança e a música, que desempenham os principais papéis nos dias de hoje. Entre construção e estreia, abandonos e temporadas, emoções e lágrimas, o Teatro Álvaro de Carvalho chegou aos dias de hoje. Ocupa, atualmente, lugar de destaque não só como peça arquitetônica, mas como legítimo patrimônio cultural de todos os catarinenses, merecidamente tombado desde 1988, sob guarda da Fundação Catarinense de Cultura. Um local aberto à visitação e às mais talentosas manifestações das nobres artes.